Olá, meu nome é Giovanni Gossatri e vou levá-lo para um ótimo passeio e reflexão. Você já teve a sensação de que a sua inteligência não é um presente, mas uma sentença de isolamento? E se eu te dissesse que biologicamente o seu cérebro pode estar causando dor física nas pessoas ao seu redor? A ciência e a filosofia acabam de colidir para provar uma verdade brutal. Para a sociedade, a sua lucidez é uma ameaça. O espelho. Arthur Schopenhauer, um dos pensadores mais honestos e pessimistas da história, desvendou esse enigma há quase 2 séculos. Ele olhou para a sociedade e viu um padrão que se repete em todas as eras. A inteligência age como um espelho impiedoso. Pense bem. Nós celebramos a riqueza, aplaudimos a beleza e invejamos a força física. Mas a inteligência superior, ela desperta algo diferente. Um ressentimento sutil. Um tipo de aversão que a maioria das pessoas nem admite sentir. Schopenhauer argumentava que, quando uma pessoa brilhante entra em uma sala, ela não está apenas trazendo ideias, ela está, involuntariamente, segurando um espelho diante dos outros, refletindo as limitações e a mediocridade que eles tentam desesperadamente ignorar. E o ser humano raramente perdoa quem o força a encarar a própria insignificância. O alarme biológico. Muitos acham que isso é apenas inveja ou falta de habilidade social do gênio. Mas a neurociência moderna decidiu investigar isso a fundo e o que descobriram é assustador. Estudos recentes de 2021, utilizando ressonância magnética, mostraram que quando uma pessoa se sente intelectualmente inferiorizada, o cérebro dela não ativa apenas áreas de desconforto. Ele ativa a amígdala e o córtex cingulado anterior. Sabe o que isso significa na prática? Que os mesmos caminhos neurais da dor física, como um soco ou uma queimadura, são ativados pela sua presença intelectual. Você não é apenas chato ou arrogante para o inconsciente deles. Você é uma ameaça biológica. O cérebro ineficiente do grupo identifica você como um predador. E o que uma manada faz quando identifica um predador? Ela se une para expulsá-lo. Pesquisadores de Stanford confirmaram. Essa resposta de defesa triplica quando estamos em grupo. É o instinto de proteção do ego coletivo. O conforto da mediocridade. É aqui que entra o paradoxo cruel da convivência. Schopenhauer observou que a mediocridade funciona como um cobertor quente. Ela diz para todos: calma. Você é normal. Você está seguro. Observe as conversas na maioria das reuniões sociais ou no ambiente corporativo. Elas se limitam a tópicos seguros, piadas óbvias, reclamações do clima. Manter a superfície rasa mantém todos à vontade. No momento em que você introduz uma ideia complexa, uma análise profunda ou uma verdade inconveniente, o clima muda. Não é que eles não te entendam. É que pensar gasta energia. Pensar dói. E a maioria das pessoas construiu uma vida inteira desenhada para evitar esse desconforto. Nas empresas demos nomes bonitos para essa exclusão. Chamamos de falta de fit cultural. Ou dizemos que a pessoa não tem inteligência emocional. Mas, muitas vezes, isso é apenas um código para dizer: a presença dele nos faz sentir inadequados, então vamos removê-lo. Mulheres inteligentes sofrem ainda mais com isso, enfrentando o que psicólogos chamam de penalidade de competência. Quanto mais competentes parecem, menos simpáticas são consideradas. A solidão dos gigantes. A história é um cemitério de gênios que viveram sós. Nós amamos os inovadores, mas apenas depois que eles morrem e viram estátuas. Enquanto vivos, eles são o corpo estranho. Newton era conhecido por sua solidão absoluta e temperamento difícil. Einstein foi rotulado de tolo e sonhador antes de mudar a física. Marie Curie foi descartada e humilhada pelo establishment científico antes de ganhar seus prêmios Nobel. A sociedade diz que quer progresso, mas ela resiste violentamente às pessoas que trazem esse progresso, porque o progresso exige a destruição do conforto atual. Estratégias de sobrevivência. Então, qual é a solução? Você está condenado a viver em uma caverna intelectual para não ofender ninguém? Absolutamente não. Schopenhauer não diagnosticou a doença para nos matar de depressão, mas para nos dar o antídoto da realidade, e alguns dos maiores gênios da história aprenderam a hackear esse sistema.
Veja Richard Feynman ou Benjamin Franklin. Eles eram sem dúvida as pessoas mais inteligentes em qualquer sala que entrassem. Mas eles não terminavam sozinhos. Por quê? Porque eles aprenderam a desarmar a bomba. Benjamin Franklin, por exemplo, jamais se colocava como o dono da verdade. Ele usava o método socrático, fazia perguntas, pedia conselhos, se colocava na posição de eterno aprendiz. Ao fazer isso, ele transformava sua inteligência em uma jornada compartilhada, e não em um pedestal. Ada Lovelace criava laboratórios sociais, ambientes controlados onde a troca de ideias era a regra, não a exceção. Ela parou de tentar explicar cálculo para quem só queria falar do tempo, e foi procurar quem falava a língua dela. Conclusão impactante. Compreender isso é a chave da sua liberdade. A reação negativa das pessoas não é sobre você, é sobre a defesa do ego delas. Sua inteligência não é um erro, e sua visão de mundo não é uma falha. Pare de tentar diminuir sua luz para caber em lugares pequenos. O desconforto que você causa é o preço da sua raridade. Schopenhauer nos ensinou que, no topo da montanha, o ar é rarefeito e poucas pessoas conseguem respirar lá. A solidão, portanto, não é uma punição. É o efeito colateral natural de se estar onde a maioria não consegue chegar. Não busque a aprovação de quem vive na superfície. Busque os outros mergulhadores. Eles são poucos, mas eles existem. E um diálogo verdadeiro com um igual vale mais do que o aplauso de 1000 pessoas que não te compreendem. Lembro uma frase de meu pai: a árvore com melhores frutos será sempre a mais apedrejada. Aceite e esteja preparado. Obrigado por fazer parte da nossa jornada. Se gostou, deixe aquele joinha. Até o próximo vídeo.